Então, aqui tem um quadro para mostrar para vocês as diferenças entre algumas espécies e também as diferenças quando você tem um animal em repouso e em decúbito. Por exemplo, em relação ao peso, se está dormindo, se está deitado, se está ruminando ou não. Então, a gente tem algumas variações nos ciclos respiratórios por minuto das espécies domésticas. Isso é importante por quê? Porque a gente vai entender que existe essa regulação para que o organismo do animal funcione adequadamente. E é exatamente isso que nós vamos falar. O centro integrador, que eu falei para vocês anteriormente, é chamado de centro respiratório. É nesse centro respiratório que ocorre o controle do ritmo, da frequência e todos os ajustes fisiológicos necessários da respiração do animal. Bom, esse centro respiratório, ele tem a sua divisão e os seus grupos de neurônios têm as suas localizações específicas dentro do tronco cerebral. Bom, nós temos primeiro o grupo respiratório dorsal, que vai estar presente na região dorsal da medula. Nós temos o grupo respiratório ventral, que vai estar presente na região ventral da medula. Nós temos o centro pneumotáxico, que vai estar presente na porção rostral da ponte, e nós vamos ter também o centro apnêutico, que vai estar presente na porção caudal da ponte. Para que a gente tenha uma noção melhor disso, no animal vivo a gente não consegue visualizar, mas a gente fez uma maquete aqui para que vocês possam visualizar e entender melhor isso que eu estou falando para vocês. Então, olha só, representado aqui esquematicamente, tá? Nós temos o tronco cerebral, onde nós temos essas 4 regiões distintas. Nós temos o centro pneumotáxico, nós temos o centro apnêutico, né, localizado na ponte, e na medula nós vamos ter o centro expiratório e o inspiratório, que nada mais são do que o grupo respiratório dorsal e ventral, que estão localizados na medula. A partir daí, dependendo da necessidade do organismo, o que vai acontecer? Eles vão centralizar essa informação e, a partir daí, a informação vai ser enviada de volta ao seu órgão efetor, que no caso pode ser os pulmões, pode ser os brônquios, pode ser os músculos diafragma e intercostais, e essa mensagem vai seguir a medula até os nervos espinhais e, a partir daí, eles vão regular de forma adequada a respiração do animal. Como vocês podem perceber, são processos que ocorrem sempre de acordo com a necessidade fisiológica do animal. Claro que em algumas situações não fisiológicas, esse controle ele vai ter algumas modificações para tentar sempre manter a homeostase do animal, tá bom? Bom, qual que é a função de todos esses centros? Vamos aprender um pouco agora? Bom, o grupo respiratório dorsal, ele é responsável para a atividade inspiratória e ele tem 2 porções, a porção alfa e a porção beta. Bom, como eu já falei para vocês, eles são um grupo de neurônios bem especializados com essa função. E ele também pode até induzir a expiração, mas em pequena quantidade. A sua maior função ou maior responsabilidade tem a ver com a atividade inspiratória, bem como geram também o ritmo básico da respiração. E também vão trabalhar em conjunto com o nervo frênico, vago e glossofaríngeo na transmissão desses impulsos nervosos justamente para regular o ritmo respiratório. Nós temos também as funções do grupo respiratório ventral, que participam de forma mínima da inspiração, porém, a sua atividade predominante é a atividade expiratória. Para isso, esses neurônios, eles vão controlar o processo da expiração normalmente para manter
a frequência respiratória dentro de padrões de normalidade para cada espécie. E é interessante também porque eles se excitam durante os exercícios físicos. Por que isso acontece? Porque uma das funções do sistema respiratório, além do transporte de gases, é também controlar a temperatura, ou seja, ele também tem função na termorregulação do animal. Então, durante o exercício, o animal aumenta a sua temperatura porque aumenta a sua taxa metabólica. Então, ele faz com que ocorra um aumento na expiração desse animal com respirações mais curtas para que ele possa perder mais água, consequentemente diminuir a sua temperatura. Bom, nós temos também o centro pneumotáxico, que é um grupo de neurônios também especializados que limitam o processo de inspiração e expiração, ou seja, ele não vai deixar os pulmões, por exemplo, se inflarem a tal modo que eles vão romper. Então, existe uma regulação onde se infla numa certa quantidade e logo se reduz. E tanto a inspiração quanto a expiração, elas fazem parte do processo de controle do centro pneumotáxico. Outra coisa, ele também tem efeito no controle do desligamento da rampa inspiratória, que é chamado de reflexo de Breuer-Hering. O que é isso? O que é rampa inspiratória? A rampa inspiratória nada mais é do que quando o pulmão ele começa a inflar, né, você tem um aumento da quantidade de ar atmosférico entrando no organismo do animal, até que se chega no limite. Então, o que o centro pneumotáxico faz? Ele desliga, é como se, vamos brincar assim, fosse um botão de desligar de on e off. Na hora que o pulmão chega na sua capacidade máxima, ele desliga esse processo e ele começa a desinflar o processo de expiração. E então, ele, dessa forma, regula o volume inspiratório e, lógico, vai regular a frequência respiratória em conjunto. Então, você vai ter movimentos de onda, onde você vai ter um volume inspiratório chegando ao máximo, o centro pneumotáxico regula, ele cai e depois ele começa a onda novamente. E, por fim, nós vamos ter as funções do centro apnêutico, que não se tem um conhecimento bem detalhado desse centro, mas acredita-se que ele esteja associado às inspirações profundas, quando o animal tem a necessidade de diminuir a sua frequência respiratória e aumentar esse processo de inspiração. Então, dependendo da necessidade do organismo, isso pode acontecer. Então, acredita-se que o centro apnêutico esteja relacionado com isso. E com essa regulação, vai prolongar os potenciais de ação desses neurônios, que eles atuam no nervo frênico. E aí vai ocorrer a contração do diafragma. Porque o diafragma contraído vai fazer com que o animal expanda o seu pulmão, vai fazer com que ocorra o prolongamento do processo inspiratório.